Boas escolhas a todos. Aguardando o Instagram fazer o trabalho deles, né? Avisar todo mundo que a gente agora está ao vivo. Começou o pessoal chegar. Boas escolhas. Pessoal chegando. Júlia. Boas escolhas, Júlia. Meu mano aí, meu irmão Marcelo Silveira com a gente. E hoje a gente vai falar sobre como todos os temas a gente tem trazido para a live, ansiedade. Exatamente. Só dando um tempinho para o pessoal chegar, para começar a acompanhar. Queria que vocês dissessem de onde vocês são. Quem está entrando, está chegando, da onde que você é. Que lugar do mundo você está. Justamente. Então vamos lá. Vamos conversar dando uma definição ou uma coisa bem parecida que sirva para todo mundo. Ansiedade. O que é exatamente essa ansiedade que a gente sente, principalmente aquela que nós ficamos contando os minutos, os segundos para aquele planejamento, para aquela ideia, para aquele sonho, para aquele momento chegar. E exatamente chegar da maneira que a gente gostaria que ele chegasse. Será que esse é um sofrimento, vamos chamar assim, válido, por mais que seja positivo? Será que não sai um pouquinho da nossa realidade, ou muito da nossa realidade, porque não conseguimos mudar o que aconteceu, não temos controle naquilo que está vindo, e a única coisa e a melhor coisa que tem é o presente. Em todas as áreas, em todos os sentidos. Mesmo naquele que almeja uma posição melhor, será que não fazendo do seu presente o que você exerce no momento é que justamente vai trazer ou concretizar esse sonho que ainda não aconteceu? E sem falar da energia. Quanto à energia, quanto de tempo passamos pensando, e não confunda o pensamento positivo, não é isso que eu estou falando, mas aquele pensamento de tortura, martírio, que você quer que aquilo aconteça exatamente na hora que você quer, quando você quer, no momento que você quer. A ansiedade, na verdade, não é um sentimento ou uma maneira, uma visão de a gente ver o que a gente deseja como se fosse controlado por nós. Não. Ela é, na verdade, criado por nós. Exatamente. Se sabemos que não modificamos o passado, não controlamos o futuro, né? O amanhã, não temos controle nenhum. Não temos controle nenhum do próximo minuto, do próximo segundo. Imagina de um dia inteiro como o amanhã. E a gente vai, cada vez mais, alimentando esse sentimento. A ansiedade, até de uma maneira saudável, é aquela que você sabe, que você deseja, mas sem se torturar. É a que você deseja sabendo que você não tem garantia, que a única garantia que você tem é não ter garantia de nada. É de manter aquele pensamento positivo, aonde você colabora com as forças do universo, botando dessa maneira, para que tudo possa acontecer da maneira que você gostaria. Mas mesmo assim, por mais que você pense dessa maneira,
é necessário saber que nem tudo vai acontecer. Nem todas as coisas vão caminhar na direção que você quer, da maneira que você quer, quando você quer. Tem gente que morre de ansiedade. Ou talvez morra por ela. Não sei qual dos dois. Naquele sofrimento descontrolado, árduo, apimentado, de que tem que acontecer da maneira que eu quero, exatamente do jeito que eu quero e principalmente na hora que eu quero. Ou então a ansiedade vem de uma maneira que você gasta, ou melhor, desperdiça o seu tempo esperando aquele momento. Que tal se a gente tivesse essa mesma força do desejo, da vontade, entregasse de uma maneira consciente, tempo ao tempo? Quantas vezes a decepção vem de uma maneira tão avassaladora, tão dolorosa, não porque a situação se apresenta dessa maneira, mas pela nossa expectativa, exatamente. Aquela coisinha de beicinho e bater o pé, quando a criança não tem aquilo que quer, exatamente dessa maneira. A ansiedade, ela mora justamente ali. Em você. Porque podemos sim manter o pensamento positivo, manter o desejo, a vontade e não ficarmos ansiosos, sim, de uma maneira torcendo. E muitas das vezes, o que é mais interessante é que a decepção que a ansiedade traz pela contrariedade que se fez presente, a gente junta com várias coisas, vários pensamentos, várias direções. Não é para mim, eu que pensei tanto, eu queria tanto, mas não chegou. E vale a pena pensar, como eu já disse antes, será que você estava preparado? Será que na verdade era só pura vontade, numa forma de ansiedade, de estar ansioso para que aquilo acontecesse? Mas você não estava preparado. É como você pensar que chega no final do ano e tem aquela corrida, aquela maratona. E você queria tanto, que você não se preparou. Você não comprou um bom tênis, você não se preparou fisicamente, você não fez uma série de coisas. E talvez seja até esse um exemplo até que bobo. Mas é verdade. Quantas vezes nos encontramos ansiosos por alguma coisa que queremos e nem sequer pensamos se estamos preparados? A preparação, o questionamento da preparação não é uma questão de capacidade, não. É uma questão de responsabilidade. Será que dar um passo maior, apesar de você ter pernas longas, te facilita? É exatamente baseado no tamanho das pernas? Ou não? É importante, e muito importante, entendermos que o que está com a gente foi o momento que o Criador deu, o presente, agora. É nele que gira a vida, viva, consciente. Isso não nos faz menos inútil ou qualquer outra coisa parecida com isso. Não. Pelo contrário. Termos a tal da consciência do eu é justamente que traz essa visão, traz esse entendimento de que as coisas vão acontecer da maneira que elas vão acontecer. E eu não estou desencorajando ninguém a fazer o que tem que ser feito, se preparar
da maneira que tem que ser preparado. Não é isso. Mas é não nos torturarmos, é não permitir que um desejo seja, na verdade, um martírio. E muitas das vezes é o que nós, para nos dizer totalmente, às vezes, nós fazemos. Exatamente dessa maneira. Queremos e criamos uma dor muito grande, chamada ansiedade. É por aí. Meu primo aqui também na live, Bruno, primão. Nossa, pessoal de tudo que é canto aqui, que maneiro, que legal. Temos aqui Rio Grande do Sul, Recife, é incrível como a gente não percebe, ou na verdade escolhe não perceber essa dinâmica, né? Essa dinâmica que somos nós, que da maneira que a gente funciona, nós nos vemos como um carro automático, não na verdade que você tem aquele contato, que você tem aquele entendimento da mecânica, como cada peça representa uma parte do teu funcionamento. E temos também aquela famosa tendência da culpa alheia, né? Chega a ser até engraçado. O que isso tem a ver? Como tem a ver? O plano que não deu certo por causa do vizinho, do fulano, do ciclano, aquilo que não aconteceu, que nunca é, na verdade, a sua culpa, a sua responsabilidade, sempre é de alguém. É difícil quando não se tem um sentimento de julgamento, de juiz, mesmo lidando com você mesmo. A gente começa e acredita que isso são influências alheias, do lado de fora. E na verdade não são. A vontade de querer, de almejar o que a gente quer, do sonho concretizado, tem que ser observado de como fazemos, de como sentimos, sempre mantendo a vontade, logicamente, mas não deixando que a vontade vire uma tortura, que na qual traga um sofrimento, traga essa ansiedade, falando nela outra vez, que a gente sofra. Faça o seu melhor no seu presente. Agora, ele com certeza vai refletir, influenciar no seu depois, independente do minuto, da hora, do dia ou da semana, mas vai sim. Principalmente quando você se dá, você se dedica. Temos um certo interesse? Logicamente que temos, evidentemente que temos, mas é um interesse bom, saudável, que na qual não nos traz uma dor, um sofrimento sem nome, que muitas das vezes é o que nos perde, né? Acreditamos que isso vem de algum lugar, de alguma maneira, e está sem endereço. Chegou no endereço errado. Não chegou no endereço errado. Não se tem endereço errado. Cadê as perguntas, gente? Cadê o pessoal perguntando? Igor, my friend, good to see you here.
A Júlia está perguntando como um atleta pode usar a ansiedade a favor, transformando em foco ao invés de bloqueio. Excelente pergunta, Júlia. Eu vou começar a responder perguntando: por mais que você esteja preparado, por mais que você esteja no seu melhor shape, na sua melhor condição, qual é a garantia que isso, vamos englobar tudo, né? A preparação física, a estratégia perfeita, vamos chamar de perfeita, porque não existe, existe a estratégia ajustável, essa é a perfeita, onde você se ajusta. Tudo deu certo, sem lesão. Qual é a garantia que te dá que no dia que você for lutar, vai acontecer da maneira que você quer, com o resultado que você quer? A resposta é simples. Não dá nenhuma garantia. Você tem uma garantia, que você tem a garantia de nada. Exatamente é essa. Quando você me pergunta a favor, é você fazer o seu melhor, independente de você saber qual vai ser o resultado. Por incrível que pareça, as duas coisas não se batem, né? Parece que esse número não dá uma soma, pois dá. Quanto mais você foca no seu presente, no seu momento, na sua preparação, na qual você está vivendo, isso está desbloqueado. Você faz porque você gosta, você faz porque você ama, mesmo com um resultado que você não sabe qual vai ser. Isso sim é o tal do desbloqueio, é você não estar bloqueado. Porque se você fizer tudo o que você tem que fazer, contando pontinho por pontinho, treino por treino, sessão por sessão, e você disser para o universo: eu fiz tudo, tá aqui os números, eu quero que você me dê a vitória. Sabe quando é que vai acontecer isso? Nunca. Não vai acontecer. O seu poder de exigência é só com você mesmo. Não. A sua parte, e é uma parte importante, é você se preparar, fazer o seu melhor. Completamente o seu melhor. Uma coisa muito interessante, a Claudete botou nenhuma, eu não entendi. Uma coisa que é interessante é que quando começamos a entender que o verdadeiro controle, vamos dar um nome de controle, mas o que está na sua frente é exatamente o momento presente. Quando valorizarmos esse presente da maneira que ele tem que ser valorizado, a nossa visão em relação ao que vem vai ser completamente diferente. Com a ansiedade vem uma cobrança muito grande, né? Vem aquela mistura de que eu espero e eu fiz, então eu quero. A gente pode traduzir isso de uma outra maneira. Eu fiz o meu melhor, estou preparado para esse momento, para dar o meu melhor. Ponto. Querer, a gente já sabe que todo mundo quer vencer, né? O resultado que a gente quer é a vitória. Qual é o maior erro mental que impede atletas chamados para algo grande de avançarem? Não seria talvez a prima da ansiedade, a expectativa. A primeira pergunta que a gente precisa se fazer é saber exatamente o que você quer, mas dar o respeito ao que você quer com o processo que vem com isso. Eu acredito muito que essa euforia, né, a euforia de você estar
recebendo a oportunidade de estar ir para uma grande, como você disse aqui, algo grande, é justamente você permitir, escolher justamente a euforia. Você está deslumbrado. Acredito que existe esse momento, a princípio, mas é mais interessante quando temos esse entendimento de pé no chão, que a gente chama muito isso. Vamos ter o pé no chão. Eu digo para muitos atletas que a melhor oportunidade de amadurecer não é quando você chega a algum lugar. Não. A melhor oportunidade de você crescer, amadurecer, é antes de você chegar nesse lugar. Por exemplo, quando você estiver na sua fase de lutador amador, erre, conserte, mude, movimente, troque, mexa, desmonte, monte, faça tudo o que for necessário. Tente estilos diferentes, imite outros lutadores. Fique em frente do espelho como se você fosse um doido, tentando fazer estilos diferentes, maneiras diferentes, passadas diferentes. Essa é a hora. Esse é o momento. Porque lá na frente, no passo grande, aonde você, vamos dizer, vai chegar, isso já não é mais permitido. Na verdade, isso já é cobrado de uma maneira diferente. Até porque se você não mostrar que você esteja preparado, olha como é que é interessante. Muitas das vezes pensamos que estamos, mas não estamos. E você sai mais rápido da maneira que você entrou. Você sai mais rápido pela porta que você entrou. Termos essa consciência é uma coisa super eficiente para a gente. É um momento completamente consciente. Exatamente dessa maneira. Uma coisa relacionada a isso que você falou, Júlia, me traz um pouco de qual é o erro mental que impede atletas. E parte dele é quando pensamos que é parte do nosso processo diário sermos equilibrados. Eu não sei qual é a definição de vocês de equilibrado. Geralmente o equilibrado é o que está no meio e não se mexe, ou na verdade o equilibrado é o que está tentando, exatamente naqueles desafios de equilíbrio que a gente vê, né, dos prédios, que a pessoa atravessa o prédio com aquela vara enorme. Aquilo ali para mim é uma coisa mais o que mais se define no tal do equilíbrio. É o que mais me chama para poder dar um exemplo, uma comparação. É o vento batendo, de repente vai chover, e principalmente que uma falha corresponde a uma tragédia. Não que seja o nosso todos os dias assim, mas uma falha quando não bem, eu diria não estando bem consciente em você, pode ser sim uma tragédia. Não a tragédia da vida, mas na tragédia dos passos, né? Andar 5 para trás. Não esquecendo e já avisando no meio da live, a live fica na íntegra no YouTube, no meu canal. Assistam, dividam, compartilhem. Sempre agradeço a presença de vocês no começo, a toda hora que posso.
E é isso. Vamos compartilhar. Eu vejo que cada quarta-feira, novas pessoas aparecem. Excelente. Maguila, abre ali para mim. Maguila. E aí, meu brother? É isso então. Já vi que vamos fazer uma live rápida hoje. Não esqueçam, semana que vem, PFL, Chicago. Joshua Silveira, meu filho, está lutando. E tem uma série de lutadores vindo nesse processo aí de começo de ano já. Quer dizer, nem começo de ano, estamos no 4º mês do ano, né? Inacreditável. Hoje em dia o tempo não voa, né? Ele está turbinado. E é isso. Vou ficando por aqui então. Uma grande quantidade de boas escolhas para vocês. Nos falamos na quarta-feira que vem, com certeza. Mas antes, fiquem ligados. Eu posso chamar vocês aí para a gente bater um papo. Tá bom? Não esqueçam, a live fica na íntegra no meu canal no YouTube. E eu conto sempre com a presença de vocês. Vamos lá. Boas escolhas.